Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda. Capítulo 6. Duas causas de baixas no ministério. Minha querida esposa, Bonnie, levantou-se para dar as boas-vindas às pessoas que estavam em uma conferência de reavivamento e começou falando que não tinha nada de profundo para dizer. Entretanto, disse algumas coisas bem profundas que se relacionavam diretamente ao porquê de muitos ministros de Deus, que são chamados e ungidos, terem caído recentemente à margem do caminho, e ao motivo de muitos sentirem-se oprimidos. Embora Deus esteja se movendo pelo mundo nesse momento em uma escala nunca vista antes. Veja o que Bonnie disse. Espero que você esteja como eu. Estou desesperada pelo Deus vivo nessa hora. Descobri que há dois tipos de pessoas. Há pessoas que estão vivendo completamente absorvidas pelo estresse e pela natureza atormentada da nossa época. E há pessoas que estão vendo essa cena com certa distância e gritando: "Meu Deus, não quero fazer parte disso." Espero que você esteja naquele grupo de pessoas que está dizendo: "Senhor, há algo mais na existência do que aquilo que vejo neste mundo." Gostaria de encorajar você. Deus está voltando com um poder ainda não visto. Verdadeiramente, creio que estamos começando a viver um período que se assemelha à época em que Abraão enviou seus servos para encontrar uma noiva para seu filho Isaque. Deus está derramando seu espírito de uma nova maneira. Gostaria de lhe dizer uma coisa. Fique desesperado por Deus. Desespere-se e permaneça desesperado. E quanto mais ele tocar você, mais isso provocará a sua fome. E quanto mais ele encher você, mais sedento você ficará. E quanto mais ele derramar seu espírito em você, mais seco você deveria perceber que na verdade está. Porque Deus é impressionante, impressionante, impressionante. Outro motivo pelo qual eu gostaria de encorajar você é este. Temos nos tornado muito preguiçosos quanto a nos ajuntarmos a outras pessoas de Deus e ouvirmos sua palavra nessa cultura. Deixe-me exortá-lo e pedir que seja como Bartimeu, quando jogou seu manto de mendigo. Há um manto de apatia e arrogância que está sobre nós, expresso por desculpas como: "Está tudo bem, posso ficar em casa aos domingos. Talvez ir à igreja uma vez por mês ou nenhuma vez. Talvez tenha o que preciso por meio da TV." Amigos, precisamos nos envolver na presença viva do Deus vivo, com seu corpo vivo. Quero exatamente exortá-lo e pedir com você. Não se canse de fazer o bem, não se canse de ir à igreja, tenha fome. E quanto mais você for à igreja e sentir-se cada vez mais como se não estivesse ganhando nada com isso, mais você deveria ir. Porque você está com fome e precisa da presença dele. Bonnie encerrou. Aproveite da presença do Senhor e tente ser como o cego Bartimeu. Deixe de lado todo o manto, tudo que impediria você ou faria com que você permanecesse em um lugar escuro, cego ou de mendigo, e deixe sua fome gritar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." A graça de Deus é de graça, mas não é barata. A nós custa-nos abraçá-la totalmente. Jesus estava cheio do Espírito, mas custou a ele alguma coisa para que ela retornasse no poder do Espírito. Muitos de nós estão satisfeitos com o primeiro nível de unção. Porém, precisamos sempre ter mais fome. O Espírito Santo deseja nos levar ao deserto para nos ensinar como segui-lo, quebrando e moldando-nos em vasos que podem carregar a unção com poder.
Jejuar libera novos níveis de unção à nossa vida e ministério. É uma disciplina que testa, treina e nos equipa para caminhar no poder e autoridade, fortalecendo e transformando o nosso interior para maiores níveis de sua glória. Gostaria de focalizar duas causas de baixas no ministério. Esses problemas não são novos ou raros, mas aparecem continuamente e são responsáveis por algum dos maiores fracassos e passos errados registrados na Bíblia e na história da Igreja. Creio que muitas das baixas que vemos no ministério são causadas quando pessoas que receberam a plenitude do Espírito são liberadas para o ministério público sem o poder do Espírito. Ser apenas cheio do Espírito não é suficiente. Todos nós precisamos de um tempo para o período em que o Senhor vai nos ensinar e nos aperfeiçoar antes de sairmos para ajudar outras pessoas. Se você sai com meia carga para as coisas de Deus, então você pode tornar-se uma baixa e uma estatística ruim entre os mal preparados. Jesus tratou imediatamente do primeiro problema após ter curado o moço endemoninhado, cuja aflição desafiou a unção delegada aos discípulos. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam meu menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que, daquele momento em diante, ficou curado. Então, os discípulos aproximaram de Jesus e, em particular, perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, do 14 ao 21. Vimos anteriormente que Jesus havia comissionado esses homens. Deu-lhes autoridade para curar o doente, expulsar demônios e até mesmo ressuscitar mortos. Então ele disse: Vão. Eles foram e se defrontaram com um sólido muro de demônios que não se movia diante de sua ordem. Esse muro e obstáculo impediram os discípulos de trazer livramento e liberdade àquela família. A autoridade de Jesus ainda estava lá? Sim. Jesus havia lhes dado a autoridade legal para expulsar demônios, mas por alguma razão eles haviam encontrado um novo tipo de força demoníaca que não se submeteu ao nível da unção que tinham em sua vida. Como resultado, seu fracasso público na derrota desse demônio trouxera reprovação em tudo o que os discípulos representavam. Imagino que mais de um dos 9 discípulos remanescentes deixaram, naquele dia, o pé do monte, começando a imaginar se haviam sido cortados da obra que Jesus lhe dera. Provavelmente, eles começaram a pensar: realmente, Jesus disse expulsar demônios? Uma vez expulsado o demônio, Jesus e seus discípulos foram a um lugar privado, onde ele lhes mostrou 2 coisas problemáticas na vida e ministério dos discípulos. Primeiro, os discípulos fracassaram por causa da falta de fé. Segundo, os discípulos fracassaram porque existem determinadas fortalezas demoníacas que não se submetem a uma autoridade de segunda mão. A solução para ambos os casos está no comentário final que Jesus fez sobre a situação do espírito de epilepsia que afligia o jovem ao pé do monte.
Esse comentário veio depois do ensino clássico do Senhor sobre o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. E pela natureza da sua declaração, ele falava sobre o poder demoníaco que não se submeteria até mesmo à fé do tamanho de um grão de mostarda. Imediatamente depois do seu comentário sobre a fé que move montanhas, Jesus disse: "Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum." Mateus 17, 21. Não alcançaremos certas vitórias em nossa vida ou na vida de outras pessoas, a menos que associemos nossa oração ao jejum. Ouvimos muito a respeito de oração nos últimos anos, e há muitos livros a respeito da oração que se enfileiram nas prateleiras das livrarias cristãs ao redor do mundo. Infelizmente, tem-se tido pouquíssima proclamação viva ou comunicação pessoal a respeito do jejum. Em outras palavras, poucas pessoas fizeram isso e deram fruto antes de escrever um livro sobre esse assunto. Jejuar é como uma verdade escondida que foi esquecida ou propositalmente mal aplicada e ignorada pelo corpo de Cristo nos últimos séculos. Descobri que jejuar é uma das maiores armas que Deus deu ao seu exército do final dos tempos. O objetivo de Deus para nós é ver nossas famílias livres. Ele deseja que nações e gerações inteiras venham a conhecer a salvação. Deseja ver nossas igrejas locais imersas em um genuíno reavivamento. Anseia ver nossas cidades desfrutando da salvação e redenção de maneira maravilhosa. Deseja trazer seu poder sobrenatural para curar e libertar o perdido e despertar novamente o reavivamento, não apenas nas cidades, mas em nações inteiras. Entretanto, há dois problemas principais que bloqueiam o caminho para esse tipo de visitação sobrenatural na igreja e no mundo. Falta de fé na igreja. Um dos pecados principais da igreja foi o pecado da falta de fé, começando com os pais da igreja. A igreja foi formada pela ideia de ver para crer. Em vez de ser inspirada pelas verdades oferecidas na Bíblia, boa parte da igreja abraçou uma teologia que explica sua falta de poder como sinal de que a autoridade, os milagres e a libertação prometidos para nós não são para hoje. Dúvida e falta de fé são os opostos da fé. A palavra de Deus nos adverte que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas você nunca saberá se cremos nisso, fazendo julgamentos a partir das nossas ações. Na verdade, creio que o Senhor levantou vários professores de fé há anos para combater esse sério deslize para o ceticismo e essa religião sem fé, fraca, como uma tendência do cristianismo. Muitas congregações na América do Norte adotaram uma forma de religião enquanto navegavam o seu poder. Muitos aspectos do chamado movimento da fé foram muito bons e saudáveis para a igreja anêmica, mas com a parte boa vieram graves excessos e obras pelas quais muitos precisam arrepender-se. A verdade é que precisamos receber a verdade de ter fé porque somos chamados para ser um povo de fé. Precisamos da fé mesclada com nossas obras, porque esse mundo e o mundo por vir são mensurados basicamente pelo fruto. O que fizemos para endossar nosso discurso sobre seguir a Jesus e fazer suas obras? Onde desobedecemos e onde obedecemos a Deus em nossa vida e ministério? Onde está o bom fruto da nossa árvore? Que tipo de água está fluindo das nossas fontes? Francamente, fico um pouco constrangido ao fazer tal comparação, porque nos tornamos muito pequenos como pessoas.
Mas uma olhadela na história do comunismo neste planeta revela que essa ideologia fez um progresso assustador e cresceu demais em apenas poucas décadas. A expansão do comunismo marchou por 70 anos até que seus seguidores tivessem subjugado quase um terço do mundo sob o seu domínio. O mesmo espírito anticristo está ameaçando nosso mundo hoje por meio da ascensão do terrorismo mujahid e do efeito canceroso do humanismo secular. Entretanto, boa parte da igreja moveu-se lentamente ou dormiu pelos 2000 anos em que supostamente dirigia todos os seus recursos para o cumprimento da grande comissão, entregue pessoalmente aos seus cuidados por Jesus Cristo. Tivemos certo sucesso, se você usa uma régua pequena, mas de fato nunca estivemos perto do sucesso. A maior parte do progresso de espalhar o Evangelho veio do trabalho da igreja do primeiro século e de pessoas-chave que experimentaram visitações divinas pela oração e pelo jejum que mudaram sua vida, como Martinho Lutero, os irmãos moravianos, John Wesley, George Whitefield, D. L. Moody e outros. Acho que Deus está esperando para ver o que acontece quando pararmos de esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Ele quer ver sua igreja levantar-se como um todo, um corpo completo em toda sua resplendente glória, como sua noiva sem mácula. É tempo de se erguer diante do inimigo no poder do reino de Cristo, manifestado em milagres, sinais e maravilhas. Jejuar é chave para liberar esse poder. O mundo nunca mais será o mesmo. A realidade é que a igreja aparentemente não foi poderosa para levar vitória e liberdade à família do homem, embora a autoridade e nome do Filho de Deus tenham sido dados para o nosso uso. Isso lhe soa familiar? Para mim, é como se tivéssemos visitado outra vez a cena da multidão no pé do Monte da Transfiguração. Sofremos os mesmos problemas que atingiram os discípulos de Jesus no primeiro século. Fico muito feliz ao dizer que Jesus não está limitado ao que ele vê hoje, porque ele tem o tempo em suas mãos. Ele também vê o amanhã. Ele deu à igreja uma promessa concernente ao último grande sinal de sua vinda no Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Incrustada nessa promessa profética está a cura que nos incomoda. A cura contém uma ordem profética, um modelo perfeito e o cumprimento de uma promessa. Somos ordenados a proclamar este Evangelho. Deus não nos deu uma ordem de escolha múltipla ou um plano-tarefa variado. Somos ungidos para proclamar este Evangelho, e este Evangelho somente. É o mesmo Evangelho abençoado que Jesus proclamou. É o mesmo Evangelho que os apóstolos proclamaram. O Evangelho pelo qual, espontaneamente, eles sacrificaram sua vida. É o mesmo Evangelho que discípulos como Estevão e Filipe de Samaria proclamaram. Este Evangelho, acompanhado de sinais e prodígios, confirma a palavra. Deus colocou o meu foco em Jesus. Nosso modelo primário na proclamação do Evangelho é Jesus Cristo. Existe outro líder que você preferiria seguir além de Jesus? Essa não é uma pergunta retórica que você não tem que responder. Se realmente crê em Jesus Cristo, que Ele é Salvador e Senhor e que Ele é o primogênito Filho de Deus, então você deveria modelar sua vida e ministério conforme Jesus Cristo, mais do que qualquer outro.
Se você ousar fazer isso, então Deus ousará cumprir outra promessa de Jesus que examinamos. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, 12. Este evangelho proclamado por Jesus e seus discípulos foi sempre acompanhado por milagrosos sinais e maravilhas, milagres e curas. Essas coisas começaram a acontecer no meu ministério depois que Deus colocou meu foco em Jesus e no seu padrão divino de associar jejum à oração. Isso é mais importante do que nunca em nossos dias, por causa das grandes nuvens humanistas de dúvidas e descrença que cobriram as nações do Ocidente. A igreja é chamada e ungida para quebrar aquelas nuvens e para proclamar este evangelho para todas as nações, com sinais e maravilhas que confirmam a palavra de Deus. Visão profética do evangelho e do mundo. Uma razão pela qual o Senhor está movendo tão fortemente sua igreja é que qualquer grande colheita produz grande necessidade de grande capacidade de armazenamento e processamento. Há muitos anos o Senhor me disse: estou preparando você para a China. E senti fortemente que ele poria abaixo a cortina de bambu da China continental em nossa geração. Depois de alguns poucos anos, dirigi uma múltipla campanha evangelística em massa na ilha da nação da República da China, no Taiwan. Tivemos uma das maiores multidões de sua história e não importava o tamanho do local que alugássemos para os encontros, tínhamos de rejeitar centenas de pessoas a cada noite. Depois fiquei sabendo que alguns dos milagres vistos durante aquelas reuniões marcantes nunca haviam sido vistos na República da China. A população da República da China é apenas uma fração de toda a população chinesa. A maior parte vive no continente, que é governado por regime comunista no momento em que escrevo esse livro. Aqueles encontros foram muito difíceis de ser conduzidos por causa da oposição espiritual que encontramos lá. Foram as primeiras campanhas evangelísticas poderosas dirigidas em Taiwan. E eu sabia que estava travando uma batalha contra deuses e deusas demoníacos que haviam sido adorados de geração em geração naquela cultura de 3.000 anos. Batalhei com um esquadrão empossado com poderes das trevas que dizia: olha, nós possuímos essa terra. Quem é você? Eu vim para proclamar o evangelho. Às vezes, eu me sentia como se estivesse engajado em um intenso combate sem armas. Entretanto, Deus nos deu de qualquer maneira uma colheita maravilhosa. Centenas e centenas de chineses vinham à frente a cada noite em busca de salvação, arrependidos de seus pecados e da submissão às trevas. Apesar de todo esse sucesso, o Senhor me disse: você ainda não viu nada. Pense, o que acontece quando você injeta o poder transformador de vidas desse evangelho em uma nação basicamente não evangelizada, com 1,4 bilhões de pessoas? Para se ter uma ideia da quantidade, isso é igual a 1.000 milhões de pessoas, mais 400 milhões. Existe um movimento eclesiástico subterrâneo e próspero na China comunista hoje. Mas, quando fui lá, descobri que ele é contado apenas em milhões. Isso não é nada quando comparado a 1.000 milhões de pessoas. Bem, e o comunismo? O comunismo foi bem sucedido no que diz respeito a apenas uma coisa: criou um vácuo espiritual intenso. Nas palavras de José: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20.
A Igreja é chamada para preencher todo o vácuo criado pelos governos totalitários e filosofias ateístas com a proclamação do Evangelho, confirmada por sinais, maravilhas e milagres. Não existe outra maneira de você e eu cumprirmos nosso chamado divino senão pelo poder de Deus. Quando nos achamos ministrando em um lugar onde toda a atmosfera está impregnada com poderes demoníacos, precisamos mais do que autoridade delegada. Precisamos andar em uma demonstração de poder na unção que vem por meio do jejum. Quando tiver de explodir a porta aberta para quebrar os portões de Satanás, então você precisará do poder de Deus, demonstrado nos sinais e maravilhas que acompanham sua pregação da palavra de Deus. Esse foi o método preferido por Deus para o evangelismo, desde o dia de Pentecostes, aproximadamente há 2000 anos, e retornou em cada reavivamento, renovação e despertamento desde então. Agora, tenho de lhe dizer uma coisa por meio do Espírito de Deus. O Senhor está preparando você para participar ativamente dessa grande colheita. Isso mesmo, Ele está preparando você. Sua igreja local também foi pré-ordenada para envolver-se ativamente nesse reavivamento dos últimos tempos e proclamação do Evangelho. Entretanto, você ainda pode dizer sim ou não a Ele. Quando finalmente a cortina do comunismo cair e as fronteiras da China se abrirem para o evangelho proclamado, nossa tarefa será de imediatamente treinar 1 milhão de pessoas, de pastores, para pastorear pelo menos esse mesmo número de novas igrejas naquele país enorme. Agora, você entende por que Deus está claramente colocando juntos ministros apostólicos no final dos tempos em uma escala global? Ele não tem paciência com nossas brigas quanto à existência ou não de apóstolos, profetas e milagres. Ele deseja que essas pessoas sejam libertas para fazer seu trabalho e quer que o façam agora. Ele deseja que você também haja de acordo com seu chamado sobrenatural. Mas isso tem um preço. Outra maneira pela qual o evangelismo do século I difere grandemente dos nossos métodos modernos é que nenhum deles funcionou sozinho. Deus está agressivamente criando o mesmo tipo de rede de contatos por intermédio de relacionamentos divinos que ajudaram os cristãos primitivos a espalharem o evangelho pelo mundo, conhecido em uma geração. Sei que, por meio da graça de Deus, consigo realizar bem determinadas coisas. Mas me deu o tipo de ministério que pode chutar a porta aberta em certas cidades e nações por intermédio de sinais e maravilhas sobrenaturais. Mas isso é apenas uma das unções que Deus ordenou para as campanhas de evangelismo em massa. Minha tarefa é ganhar o perdido e plantar igrejas aos milhares. Mas não há absolutamente nenhuma forma pessoal de pastorear aquelas igrejas ou discipular as centenas de milhares de novos cristãos que nelas existem. Isso leva para a próxima pergunta, que o Espírito Santo está fazendo aos cristãos ao redor do globo. Qual é a sua tarefa? Você está pronto para pagar o preço? De volta para a base 1. Deixe-me retornar ao tema do Senhor neste livro. Uma das coisas que Deus está fazendo para nos preparar para que participemos do reavivamento no final dos tempos é esta. Ele nos está transformando em homens e mulheres que pagarão o preço aprendendo como orar e jejuar. Devemos usar essa grande arma da colheita. Por isso, não há substituto para a oração e o jejum, se realmente quisermos trazer a vitória de Cristo para a vida de nossas famílias, igreja e nação. Quem disse isso foi Jesus, não eu. Ele disse: mas esta espécie de escravidão demoníaca, opressão, obstrução e controle diabólico só sai pela oração e pelo jejum.
Mateus 17, 21 e também Marcos 9, 29. É provável que, em algum ponto em sua vida e ministério, você tenha sido congelado ou fortemente impedido pelas barreiras. Essa coisa, seja o que ela for, é um poder demoníaco, a falta de perdão ou um pecado reincidente. Isso não sairá do lugar até que você associe suas orações ao jejum. Aprendi por meio da aplicação, prática e experiência que isso é como atirar uma arma nuclear em um arsenal espiritual. Imagine que você usou granadas grandes de oração para mover uma montanha enorme de descrença, impedimentos ou obstruções demoníacas em sua vida e ministério. Quando você associar suas orações ao jejum, de repente jogará uma bomba de hidrogênio na montanha que está bloqueando seu chamado e tarefa divina. Não estou falando a respeito de uma pequena diferença. Jejum aumenta a intensidade e efetividade de nossa oração no mínimo 10 vezes e frequentemente 100 vezes. Por isso, o poder secreto do jejum tornou-se um imperativo do Senhor. É uma ferramenta essencial do final dos tempos para a proclamação do Evangelho às nações, com sinais e maravilhas confirmando a palavra que pregamos. Da mesma forma que enfrentei uma luta de vida e morte pelas almas na República da China ou na África, a igreja na América do Norte está fechada no combate, sem armas aqui pela nossa nação. Estamos em uma batalha contra o humanismo secular e os esforços implacáveis do ímpio para remover todos os vestígios de Deus de nosso país e de sua história. A igreja deve acordar e usar as armas que Deus nos deu para reivindicar a herança que Deus destinou para a América. Esse não é o momento de nos sentar e olhar o desfile de Deus passar. A igreja precisa anunciar e receber um novo Pentecostes de Deus que Ele deseja derramar em nós. Em certo sentido, a igreja é a Esther corporativa de Deus, que nasceu e chegou à maturidade para um momento como esse. Sua palavra soberana para nós é esta: o reavivamento está à mão. Esqueça seus ferimentos e machucados passados e perceba a visão para o seu chamado em Deus. Você foi chamado para fazer parte desse reavivamento. E a primeira maneira com que você pode participar é por meio da oração e do jejum. Comece intercedendo hoje pelos perdidos. Continue jejuando uma vez por semana e interceda por sua nação, orando: Senhor, dê-nos um reavivamento. Minha visão é ver no mínimo 1 milhão de cristãos unidos em um jejum contínuo, orando diante do Rei ressurreto pela colheita de almas. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse a orar e jejuar no mínimo 1 dia por mês pelo nosso país, igreja e famílias? O Senhor deseja que sejamos libertos no poder do Espírito, mas isso apenas acontecerá quando continuamente dissermos sim para a persuasão do Espírito Santo de Deus, mesmo quando isso não nos deixar à vontade, como frequentemente acontece. É por meio desse processo que Deus remove a dúvida e descrença de nosso coração, por meio de fluir do purificador poder do seu Espírito, que convence, e também da sua presença que cura. Simplesmente não existem atalhos para a sua presença, e o caminho mais certo para a santidade, pureza e poder está na casa de força da combinação da oração e do jejum. Estava bem no meio de um jejum de 40 dias enquanto ministrava em Washington, D.C., na Câmara dos Deputados. O Senhor me visitou à noite durante o 7º dia de minha estada em Washington. O que não percebi foi que, simultaneamente, Deus visitava Bonnie em nossa casa na Flórida.
Nós dois tivemos uma profecia para a igreja local, onde servíamos na época com o irmão Derek Prince. Quando comparei minhas anotações com as de Bonnie, descobrimos que a mensagem central das duas profecias combinava palavra por palavra. O Senhor nos disse que Ele queria que a igreja local orasse e jejuasse por 21 dias. Recebi uma palavra adicional que dizia que deveríamos nos reunir como corpo das 5 às 7 horas, todas as manhãs. E o Senhor disse: se não fizerem isso, eu me afastarei e vocês nem mesmo saberão que eu parti. Já tinha testemunhado muitas situações nas quais a presença do Senhor havia deixado uma congregação. Mas o povo ainda estava passando pela fase de exercícios, embora sua vida já tivesse chegado ao fim. Estávamos como congregação, à beira disso. Todos os presbíteros concordaram que Bonnie tivera uma verdadeira palavra profética com a minha palavra adicional do Senhor sobre o ajuntamento matinal. Depois disso, convocamos a igreja para 21 dias de jejum e pedimos que o maior número de pessoas se encontrasse para oração em grupo a cada manhã, das 5 às 7 horas. Eu e Derek Prince tínhamos compromissos ministeriais fora da cidade, mas embora os dois tivessem de sair, a igreja havia planejado começar um jejum na segunda-feira seguinte. No primeiro dia do jejum, um total de 5 pessoas, dentre 600 membros da congregação, apareceram para se juntar ao grupo. No dia seguinte, apenas 2 pessoas apareceram. Uma das pessoas que estavam ali naquela manhã era um homem com um grande dom profético. Ele sempre viajava comigo quando ministrava na África. Esse homem começou a chorar quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele falou à igreja durante o culto semanal de quarta-feira à noite e no dia seguinte, e disse: o Senhor me disse, estou aqui, onde está o meu povo? Voltei para casa na mesma noite, mas até a meia-noite ainda não sabia o que acontecera. Depois que esse homem falou ao povo, o Espírito do Senhor começou a cair sobre as crianças primeiro. Então, ele desceu sobre os adultos também. Eu sabia que alguma coisa anormal estava em ação quando minha filhinha de 4 anos, Sarah, veio até meu quarto por volta das 4 horas da manhã e balançou os meus ombros. Ela disse: papai, acorde, está na hora de irmos à igreja. Agora, a pequena Sarah, que adorava dormir, estava ali, ao lado da minha cama, totalmente acordada e pronta para ir à igreja. Descobrimos que muitos outros pais da igreja foram acordados por seus filhos. Bonnie me disse que, um dia após a minha viagem, ela fora acordada por uma batida bem alta na porta, às 4 horas da madrugada. Quando se levantou e atendeu a porta, não havia ninguém lá. Ela ajuntou nossos filhos e foi ao prédio da igreja. Quando abriu a porta, a glória do Senhor era tão forte que não sentiu mais o chão. Quando a glória do Senhor desceu, todas as crianças simultaneamente tiveram visões. Quando o Senhor caminhava, todos sabíamos que Ele estava ali e cada pessoa conseguia ver a mesma coisa. 150 pessoas apareceram, depois outras 200. Estávamos mergulhados em um espírito de reavivamento e isso era uma coisa incrível de se observar. O povo começou a se arrepender dos pecados. Homens e mulheres que eram tidos como exemplos de santidade começaram a chorar incontrolavelmente e se arrepender de seu envolvimento compulsivo com pornografia e vícios. Uma das características mais marcantes dessa visitação foi nosso sentimento da presença literal de Deus pairando sobre nós, quando o Senhor caminhava pelas reuniões. Tudo o que eu podia fazer era chorar numa espécie de temor santo, porque ele estava lá com uma santidade e glória de tirar o fôlego. Nem mesmo conseguia levantar a cabeça, porque eu sentia fortemente a santidade divina naquele lugar. A presença de Deus permaneceu conosco
semana após semana, e estávamos experimentando um verdadeiro reavivamento. Embora fosse início de 1986, Derek Prince compartilhou que nos seus 40 anos de ministério nunca experimentara aquele nível de unção divina ou da presença tangível de Deus. Foi uma das experiências mais gloriosas que tivemos em grupo. Se isso foi tão poderoso, então por que a Igreja Mundial não ouve nada a esse respeito, como ouviu sobre a visitação de Deus em Toronto, Ontário e Pensacola, na Flórida? A resposta é que não soubemos administrar a glória de Deus. O Espírito Santo não nos perguntou a maneira de vir sobre nós. Ele escolheu soberanamente revelar-se como espírito de arrependimento e nos chamou como povo para o arrependimento. O único motivo que temos para nos arrepender genuinamente diante de Deus é ter a graça do arrependimento que nos é dada pelo Espírito Santo. Semana após semana, o Espírito de Deus descia sobre nós, com uma glória impressionante, e nos levava a ajoelhar em arrependimento contínuo. Entretanto, alguns líderes começaram a não se sentir à vontade com isso. Eles eram e são bons irmãos que amam de coração a Deus. Porém, começaram a se sentir tão incomodados quanto à maneira que o Santo Espírito nos rodeava que quiseram mudar. O problema era que o Espírito de Deus não queria mudar-se para nenhum outro lugar. Eles diziam: o arrependimento já é suficiente, vamos nos alegrar. Ao final, deixamos o Espírito Santo partir quando Deus ainda queria fazer uma obra mais profunda de arrependimento em nós e talvez no país todo. Frequentemente, pensamos que Deus está satisfeito com o nosso arrependimento ou obediência em uma área particular, quando o seu foco não está em nós absolutamente. Às vezes, ele fica satisfeito com o nosso arrependimento no dia 1 e quer trabalhar o arrependimento em nossa família, igreja, cidade e país, do dia 2 até o dia 21. Então, ficamos impacientes. Queremos fazer uma festa de celebração antes que haja algo a ser celebrado. Deixamos o lugar divino da graça para nos mover para a alegria. Mas como deixamos o Espírito para trás, vagarosamente a presença do Espírito que pairava sobre nós começa a desaparecer, como também a sua unção. Todos nós que testemunhamos aquela visitação impressionante fomos afetados profundamente por anos. Ainda posso sentir o chamado da presença maravilhosa de Deus que desceu naquelas reuniões. E aprendi que não apenas precisamos aprender a trazer a glória, como também devemos aprender a administrar a glória, com honra, respeito e obediência. E assim, ele permanecerá conosco. Deus deu a João, o Batista, um padrão de medida para distinguir o Messias da multidão. Ele disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1:33. Durante o movimento carismático, aprendemos a honrar a Deus e ver o Espírito Santo descendo sobre nós de maneira concentrada, de tempos em tempos, mas não sabíamos como encorajar sua presença a permanecer entre nós. Eu creio que um estilo de vida com jejum e oração disciplinados, individualmente e em grupo, é um dos elementos requeridos de uma pessoa que se alegra em permanecer ou prolongar a presença e glória de Deus. Precisamos aprender essa lição porque, acredite, quando você é tocado pela glória de Deus, não há nada na terra comparável a ela. Acredito que faria qualquer coisa, andaria 1000 quilômetros de joelho para estar próximo da glória de Deus. A chave para vencer as duas grandes baixas no ministério é a intimidade nascida da fome e entrega pessoal por meio da oração e do jejum.